pessoal, bem-vindo à aula 9.2. Nessa aula eu vou falar de ameaças vazias, ameaças não críveis e ameaças críveis, tá? Também naquela ideia de teoria dos jogos sequenciais, tá ok? Então vamos lá para essa aula. Eu sou o professor Vitor Sena, esse é o período letivo especial de 2020 do curso de Microeconomia 2 da Universidade Federal de Ouro Preto, tá? É a continuação da aula 9, então nós vimos lá que tem esse conceito aqui de ameaça vazia, tá? E ameaça vazia é assim denominada porque aquele que faz essa ameaça tem pouco interesse em executá-la, tá? Se os concorrentes forem racionais, ameaças vazias não têm valor algum. Então vamos ver o que acontece aqui no caso da ameaça vazia, que é o seguinte: vou reproduzir de novo aquele jogo que nós vimos na aula passada. Você tinha a empresa 1, vou fazer tudo de preto aqui para ficar mais rápido, tá? A empresa 2, que tomava decisão depois da empresa 1 ter escolhido o tipo de cereal que ela queria fazer, tá? Tinha um cereal crocante ou cereal açucarado, tá? Se a empresa 2 também fazia o cereal crocante, a gente via que as duas empresas, aqui o primeiro payoff é o da empresa 1, o segundo payoff da empresa 2, as duas empresas perdiam dinheiro, tudo bem? Mas se a empresa 2 fizesse o outro tipo de cereal, o açucarado, a empresa 2 ficava com 20, tá? O cereal açucarado rende um retorno melhor, um lucro maior, e a empresa que fez o cereal crocante ficava com 10. Tudo bem? Bom, no caso contrário, onde a empresa 1 faz o cereal açucarado e a empresa 2 é que faz o cereal crocante, então a empresa 1 fica com 20, tá? Que era a empresa azul que nós fizemos lá, e a empresa 2 fica com 10. Tudo bem? Se as duas disputam o mesmo mercado, o mercado de cereais açucarados, elas perdem dinheiro, perdem cada uma delas 5. Ok? Os payoffs são esses. Bom, deixa eu marcar aqui de verde. Nós vimos que o equilíbrio perfeito de subjogos era a empresa 1 escolher açucarado e a empresa 2 se adaptar escolhendo crocante, tá? Tinha aqui ainda aquela melhor resposta para o subjogo à esquerda, mas nós vimos que essa melhor resposta aqui, ela de fato não ocorre, né? Só uma previsão que a empresa 2 tem que fazer caso ela apareça nesse lado aqui, tá bom? Então nessa sequência aqui a gente acha o equilíbrio de Nash perfeito em subjogos. Mas repare o seguinte, a empresa 2 fica com 10 nesse equilíbrio e na eventualidade dela conseguir esse equilíbrio aqui, lembra que existe um equilíbrio que a gente vai abordar agora, que era o equilíbrio que eu mostrei nesse slide daqui, ó, destacar de verde. Há 3 equilíbrios nesse jogo e apenas um deles é o equilíbrio perfeito de subjogos, tá? O equilíbrio perfeito de subjogos é esse daqui. A empresa A joga açucarado e a empresa 2 joga açucarado, se por acaso a empresa A jogar crocante, o que de fato não ocorreu, mas joga crocante se a empresa 1 escolher açucarado. Tudo bem? Mas existe um outro equilíbrio de Nash aqui curioso, tá? Então a empresa 2 pode tentar forçar a empresa 1 a escolher crocante na primeira opção e ela faz isso fazendo uma ameaça, tudo bem? Então vamos considerar aqui, ó, se a empresa 2 ameaça a jogar açucarado, né? Aquela opção em qualquer circunstância, tudo bem? E se ela faz isso, se ela joga açucarado em qualquer circunstância, ela está ameaçando fazer isso daqui, ó. Vamos olhar o jogo de novo, tá? Estou colocando os payoffs aqui, né? Desse jogo que nós já conhecemos. A empresa 2 está tentando forçar esse equilíbrio interessante para ela aqui, ó, 10 e 20. Tudo bem? Temos 20 e 10 aqui no canto, que foi o equilíbrio que de fato era o perfeito subjogos, e aqui menos 5. Menos 5 vai ter um papel importante aqui nessa descrição. Então, essa ameaça aqui pode ser colocada dessa forma aqui, ó. A empresa 2 ameaça jogar açucarado em qualquer circunstância. Então ela está falando aqui, ó, eu vou jogar essa escolha em qualquer circunstância, estando eu nesse subjogo à esquerda ou estando eu, empresa 2, nesse subjogo
à direita, tá? Então ela vai escolher isso daqui, tudo bem? E aí é um ponto, né? Ela vai jogar isso mesmo que esse payoff de menos 5 aqui seja desvantajoso, né? Se ela tiver de fato nesse nó aqui, menos 5 é muito pior, não é a melhor resposta, né? Menos 5 é pior do que 10. Então, será que ela vai confirmar a ameaça que ela fez? É por isso que é a questão aí, né? Ela está dizendo que vai fazer isso. Ela vai se prejudicar para tentar levar o equilíbrio para o outro lado. Então a empresa 2 está falando o seguinte: olha, eu não sou racional, hein? Eu sou doidona, eu sou louco e vou me prejudicar caso eu caia nesse nó aqui. Tá? Então ela está tentando fazer isso. Claro que existe uma racionalidade por trás, mas ela está tentando fazer isso. Aí a questão é se ela verifica a ameaça que ela fez ou não, né? Tipo, vale a pena fazer a ameaça ou não, né? Já estou nesse nó aqui e mesmo assim vou confirmar que eu quero ficar com menos 5, entrar na briga pelo mesmo mercado de cereal, as duas perdendo, tá? É claro que se você inserir um depois aí, você está inserindo um jogo mais complexo do que esse aqui que nós estamos vendo, tá? Se você inserir que depois pode ser lucrativo, ela pode tirar a empresa 1 do mercado, isso aí já é um outro jogo que não esse que está sendo analisado, tá bom? Mas o ponto é que se a empresa 1 acreditar mesmo na irracionalidade da empresa 2, tá? Pode ser que ela jogue crocante, então. Ela fala, não, mas eu não estou lidando com uma empresa 2 racional, então eu não consigo prever o que ela vai fazer. Realmente, se ela for doida de entrar no mesmo mercado, nós dois saímos perdendo, é melhor eu me adaptar a essa loucura aí, jogar cereal crocante, tá ok? Então, por isso que isso aqui também é um equilíbrio, tá? Crocante por parte da primeira empresa, da empresa 1, e açucarado e açucarado por parte da empresa 2 em qualquer situação. Por isso que naquela tabela mais extensa, um jogo sequencial na forma extensiva aparece desse jeito, e essa opção aqui, de fato, aparece como um Nash possível. Não é Nash perfeito de subjogos, tá? Porque o perfeito de subjogos envolve adotar a melhor resposta em cada subjogo, né? Então esse é um equilíbrio de Nash com ameaça vazia, tá ok? A gente vai ver o que é bem ameaça vazia, mas essencialmente é isso, né? Tipo, a empresa 2 vai abrir mão da racionalidade e confirmar essa opção de açucarado caso a empresa 1 pague para valer, né? Tipo, vamos pagar para ver aqui, vou jogar açucarado, tudo bem? E aí, jogando açucarado, a empresa 2 vai se ver nesse nó aqui de fato, nesse subjogo, tá? Vale a pena para a empresa 2 confirmar essa ameaça? Em outras palavras, dá para a empresa 1 acreditar que A vai realmente confirmar essa opção aqui? Ela não é racional, tudo bem? E por isso, a empresa 1 pode falar, não, essa ameaça não é crível, tudo bem? Não vale a pena mudar minha estratégia de colocação de produto no mercado, dado apenas o que essa empresa 2 está declarando aí, e dado que isso não é o melhor para ela. Tudo bem? Eu conheço os payoffs, eu sei que esse payoff aqui é ruim para a empresa 2, então ela vai ter incentivo a se mover. Se constitui aí uma ameaça vazia, ameaça não crível. Tudo bem? Por isso que é ameaça não crível. Tá? Bom, o livro parte para um exemplo parecido com esse também, então ele dá mais um exemplo. Vamos ver que ele é interessante porque ele vai adaptar esse exemplo também. Então, pensa em duas firmas, tá? A Race Car Motors, que produz carros grandes ou pequenos. Então, a Race Car Motors produz o carro, o chassi, né? O chassi, os componentes do carro e etc. Tá? E tem uma outra empresa que eles chamaram aí de a Far Out Engines, que produz motores para a primeira empresa. Então, uma é fornecedora de motores para Race Car Motors. Tá bom? São empresas fictícias aqui, só para dar um exemplo do que pode acontecer no mercado com interações estratégicas das empresas. Tá? Então, essa fornecedora de motores tem que se adaptar. Ela toma a decisão depois que o carro já está pronto, né? Então, a Race Car Motors faz a decisão primeiro, projeta o carro, e a Far Out Engines se adapta o motor a esse carro. Tá bom? Bom, então vamos ver lá, né? A Race Car aqui está em vermelho, tá? E a Far Out Engines está em azul. Tudo bem? Então a Race Car pode fazer carros pequenos ou carros grandes,
tá bom? A Faralta Engines pode fazer motores pequenos ou motores grandes. Ela pode fazer essa decisão nos dois subjogos que ela possui aqui, à esquerda e à direita, tá bom? Os payoffs estão bem pequenos aqui, deixa eu marcá-los com uma letra maior aqui, ó. Então esses são os payoffs da firma 2, que está decidindo a produção do motor. Em vermelho eu vou marcar os payoffs da empresa que fabrica os carros. Você está dando para ver aí, né? Mas é isso aqui que nós temos de payoffs para esse jogo, tá bom? Como a gente está no curso virtual e preciso fixar mais os conceitos aqui, é um exercício, mas vou fazer junto com vocês aqui, tá? Vou reforçar esse entendimento aí do equilíbrio de Nash perfeito em subjogos. Tudo bem? Então está na vez aqui da Faralta Engines produzir o motor, né? Então, caso ela esteja nessa ramificação aqui, onde a Race Car já escolheu fazer carros pequenos, ela pode escolher fazer motores grandes, que não vai ficar muito adequado num carro pequeno, ou motores pequenos, tudo bem? Caso ela faça motores pequenos, o payoff é de 3, então ela lucra mais. Se ela fizer um motor inadequado, ela lucra apenas 1. Então a melhor resposta dela é fazer motores pequenos, tudo bem? Então sublinhamos a melhor resposta. Vamos para o outro subjogo, o subjogo 2 aqui à direita. Tá? Se a Race Car escolheu carros grandes, né, a Faralta Engines pode fazer motores pequenos, que vai ficar inadequado para um carro grande, ou motores grandes, que vai dar um payoff para ela de 8, né, ao invés de 3. Então motor grande para carro grande dá um lucro muito bom para Faralta Engines, tá ok? Se ela fizer um motor pequeno, ainda assim consegue um lucro bom, né? Mas o payoff da firma 1 é que ele fica ruim, tá? Nós temos que analisar o payoff dela, azul, e a melhor resposta, caso ela esteja nesse subjogo aqui, é fazer um motor grande, tá bom? Bom, o que a gente faz, né? A gente sobe esses payoffs, não é isso? Então, vamos subir esses payoffs aí. Eu tenho 6 e 3, que vai ser o que vai ser verificado aqui. Então, 6 para o primeiro, 3 para o segundo, para a segunda empresa. E aqui do lado eu tenho 3 para a empresa vermelha e 8 para a empresa azul. Tudo bem? Então, desconsiderando esses subjogos aqui, pois a gente já resolveu, estamos fazendo aí o backward induction, né? É a vez da empresa vermelha decidir, então ela vai ter que considerar ou 6 ou 3. Então, fazendo carros pequenos, essa Race Car aqui ganha mais, tudo bem? Então, o próprio nome diz aí, carros de corrida, né? Carros pequenos. Então, ela vai escolher fazer carros pequenos, pois isso, no equilíbrio final, dá um payoff maior para ela. Então, ela vai fazer o que é melhor, né? Já está racionalizando desde o começo, onde o jogo vai terminar, tudo bem? Então, olha só, o equilíbrio de Nash perfeito de subjogos é essa sequência daqui até o final, tudo bem? Você já sabe que eu preciso prever a contingência aqui, então vai ser a Race Car fazer carro pequeno, esse é o equilíbrio. Então a empresa 2 vai fazer motores pequenos nessa primeira situação e motores grandes caso ela estivesse na outra contingência, tá bom? Esse é o equilíbrio de Nash perfeito em subjogos. Aqui, tá legal? Assim como aconteceu no exemplo anterior, nesse caso aqui também existe um equilíbrio de Nash de ameaça vazia, tá? Que é o equilíbrio da empresa 2, a Faralta Engines, dizer que vai sempre fazer motor grande, tá bom? Como a ameaça que nós vimos anteriormente, a empresa 2 tentando levar o jogo para esse equilíbrio aqui, ó, que é melhor para ela, pode falar, não, eu vou fazer motores grandes sempre, tudo bem? Então ela vai falar, não, independente disso ser pior para mim quando eu tiver com um carro de chassi pequeno, eu vou fazer sempre motores grandes. E avisa isso, né? A empresa que está fazendo uma ameaça não crível, ela gosta de avisar isso, tudo bem? Então ela avisa de que está fazendo essa estratégia, tá? Então caso a empresa 1 acredite que a empresa 2 vai realmente seguir esse compromisso aí, né, de só fazer carros grandes, a empresa 1 vai ter que fazer um carro grande também, pois ela está acreditando na loucura, digamos assim, da empresa 2, tá ok? Isso vira um equilíbrio também, mas não é um equilíbrio perfeito de subjogos,
não é um equilíbrio perfeito de subjogos, pois envolve uma ameaça vazia, tudo bem? E aí a gente pode se perguntar novamente o seguinte: e se a Race Car não acreditar na ameaça e usar a vantagem que tem de se mover primeiro para produzir carros pequenos? Tudo bem? Novamente, mesma coisa. Faria sentido a Farol Guinness confirmar o movimento para a produção de motores grandes? Ou seja, né, ela se colocar aqui mesmo, né? Faz sentido ela ficar com 1 ao invés de 3? Ela está fazendo isso só para forçar um equilíbrio para lá, mas se a empresa não acreditar nessa irracionalidade aqui que ela está prometendo fazer, tá? Vira uma ameaça vazia, não é mesmo? Então, para tornar a ameaça crível, aí que tá, vamos falar agora de ameaças acreditadas, ameaças críveis, tá? Que são merecedoras de crédito. É necessário, em algumas ocasiões, fazer um movimento estratégico para limitar o próprio comportamento futuro, criando desse modo um incentivo para levar a ameaça adiante, tá? Então, por exemplo, nesse caso aqui, né, leiam lá o capítulo, mas a empresa que produz motores, ela pode fazer uma planta só para carros grandes, tudo bem? E se ela fizer uma planta só para carros grandes e anunciar isso no mercado, falar, olha, eu fiz uma planta para carros grandes, a empresa Farol Engines fez uma planta para grandes motores na região de Mariana, Ponte Nova e adjacências, né? Então a empresa foi criada e já anuncia aí que fez um movimento para fazer motores grandes, tá bom? Mais ainda, se o investimento foi grande o suficiente, pode ser que realmente os payoffs mudem, tá? Então tá muito pequeno aqui, deixa eu representar os novos payoffs, mas é como ela investiu para fazer apenas carros grandes, ela pode realmente perder dinheiro se ela fizer um motor pequeno, tá bom? Então os payoffs novos e que estão no livro são esses aqui, tá? Então 60, 11, 00 e 38 em cada subjogo aqui, em cada ramificação, né? Então veja só, mudou aqui de 0 para 1, né? Então realmente agora já faz sentido, é um novo jogo, né? Já faz sentido fazer motores grandes, caso estejam nesse subjogo aqui, né? Caso a empresa 2 esteja nesse subjogo. E também aqui, né, vai confirmar que quando o chassi do carro é grande, ela vai fazer um motor grande mesmo, tá? Então é um novo equilíbrio, na verdade tem um novo perfeito de subjogos nesse jogo aqui, tá bom? Então ela forçou, a empresa 2 forçou, ela limitou a sua escolha de fazer motores pequenos, é como se ela tirasse essa escolha daqui, tá bom? Então fez um investimento e tirou essa escolha que ela poderia fazer, tá? Mas aí vira uma dúvida mais filosófica, né? Quem se moveu primeiro? Foi a empresa 1 ou a empresa 2 ao decidir sobre o investimento dela e anunciar? Então, ao decidir sobre o investimento e anunciar, parece que a empresa 2 se moveu primeiro, né, não? Então, fica um questionamento que é muito importante se fazer. O livro enfatiza isso e poderia enfatizar ainda mais, né? Quem se moveu primeiro aí, tá bom? Tem esse exemplo aqui, que é um exemplo de um filme muito legal, excelente filme, mas mais antigo. Esse filme aqui, acho que só tem a versão preta e branca dele, né? Filme clássico do diretor Stanley Kubrick, né? Que dirigiu também O Iluminado, 2001, Odisseia no Espaço, Eyes Wide Shut, Olhos Bem Vendados, né? Então, uma carreira cinematográfica bem interessante. Esse filme em particular, tá? Conta a história de um avião norte-americano que estava sobrevoando a Rússia, né? E por conta de um general que tinha enlouquecido, esse avião foi ativado para jogar a bomba nuclear sobre o território da Rússia, tá? E vejam o filme lá, não vou dar spoilers, mas o filme acontece um negócio que tinha um dispositivo dentro do avião para tornar a ameaça crível, tudo bem? E o Doutor Strangelove aí, né, que no Brasil ganhou o título de Doutor Fantástico, tá? Tinha no Netflix esse filme, não sei se ainda está lá no catálogo. O interessante é que esse doutor aqui, ele foi inspirado na figura do
matemático von Neumann, né, que a gente falou, que é um dos pais da teoria dos jogos, na aula 6, você pode ver lá. Então é uma figura bem característica, personagem bem peculiar desse filme, tá bom? E deixa eu terminar essa aula com 2 breves exemplos, tá bom? Que são o seguinte, é o jogo da centopeia, né, e o jogo do Charlie Brown, tudo bem? Deixa eu fazer o jogo do Charlie Brown primeiro, que é mais simples, tá? Não sei de onde veio o jogo do Charlie Brown. Uma vez eu vi um professor brasileiro usando esse exemplo para uma prova ou para uma aula, mas infelizmente não estou me lembrando aqui qual foi o professor que usou esse exemplo do Charlie Brown. O que eu guardei foi o jogo, né? Porque eu lembrava do desenho. Então, quem souber, o professor que usou esse exemplo, ou de onde ele tirou, o livro que está, pode me passar nas referências que eu incluo lá, tá bom? Mas o desenho do Charlie Brown, personagem criado pelo cartunista, né, o Charlie Schulz, né, criador do personagem do Charlie Brown, né? Deixa eu ver se eu consigo usar minhas habilidades cartunísticas aqui para fazer o Charlie Brown. Tem uma boca meio assim, cabeçudo, cabelinho fazia algo assim, ó, uma blusa amarela com uma espécie de suéter, né? Um short bem pequeno, calça quadrada igual Bob Esponja, pezinhos por aqui assim, né? Deixa eu fazer pro outro lado. Então esse é o nosso amigo Charlie Brown, né? Criou também o cachorrinho Snoopy, né? Deixa eu ver se eu consigo desenhar o Snoopy por aqui, mais ou menos assim, o Snoopy, um pouquinho apertado por aqui, mas vai assim mesmo, tá ok? Bom, agora já podem pegar esse vídeo por direitos autorais, né? Tanto que eu desenhei os 2 personagens. Mas no desenho animado tinha uma versão que era o seguinte, né? Acontecia sempre a mesma coisa. O personagem da Lucy chamava o Charlie Brown para jogar futebol, né? E falava que ia deixar ele chutar a bola, tudo bem? Então Charlie Brown decidia sobre entrar no jogo ou não entrar no jogo, tudo bem? Então ele entrava no jogo ou não entrava, então sempre acontecia uma cenazinha lá do Charlie Brown discutindo com a Lucy, que ela nunca deixava ele chutar, falando que não ia cair nessa de novo e que ele não ia brincar disso não, tá? Então não entrar, né, garantia um payoff de 0 para o Charlie Brown e um payoff de 0 para a Lucy. Não aconteceu o jogo, né? Mas sempre que ele entrava era a vez da Lucy decidir, e aí a Lucy podia deixar ou não deixar, né, o Charlie Brown chutar a bola, tá? Se ela deixava o Charlie Brown chutar a bola, parece que ela não ganhava muito com isso, mas o Charlie Brown ia ficar super satisfeito, né? Então ele ficaria com 10, mas a Lucy ficaria com menos 1. Digamos que ela tem o prazer de ver o Charlie Brown não chutando a bola, né? E caso ela não deixe, o que de fato acontecia na animação, o Charlie Brown ficava com menos 1 e ela, Lucy, se divertia bastante, ficava com 20. Tudo bem? Ficava rindo da cara do Charlie Brown. O equilíbrio de net perfeito e subjogos desse jogo é a Lucy não deixar o Charlie Brown chutar, que é a decisão desse subjogo aqui abaixo, e o Charlie Brown, na verdade, não entrar nesse jogo, tudo bem? Por quê? Afinal, ficar com 0 é melhor do que entrar no jogo e a Lucy não deixar ele chutar, o que sempre acontecia, ele ficava com um payoff de menos 1, né? Então o equilíbrio de net perfeito em subjogos aí desse jogo é essa opção, Charlie Brown não entrar e a Lucy não deixar, né? Então o ideal seria o Charlie Brown nem deixar que ela pudesse escolher, né? Não entrar no jogo, tudo bem? O que acontecia no desenho não era um caso racional, né? Pois o que acontecia, a Lucy prometia que ia deixar o Charlie Brown chutar a bola, né? O Charlie Brown acabava acreditando depois de muita conversa e ia correndo para chutar a bola. Vou pôr um link aqui com a imagem do desenho, né? Ia correndo chutar a bola, na hora que ele ia chutar, ela tirava a bola e ele dava uma cambalhota e caiu no chão, assim. Então não dava certo, né? O pior de tudo é que o jogo não acontecia apenas uma vez, acontecia vários episódios seguidos, tipo Chaves, assim, né? Repetia a mesma piada, com algumas modificações. Uma modificação curiosa é que eles assinaram um contrato antes desse jogo e mesmo assim com o contrato assinado não adiantou nada. O comportamento, o equilíbrio final foi o mesmo. Tá? E o exemplo final, o exemplo da centopeia. Tudo bem? Deixa eu colocar aqui no canto
Pois só tem mais esse slide, né? Chamado Jogo da Centopeia, é muito curioso também. A Centopeia perdeu o assento aqui, né? E o que acontece no Jogo da Centopeia? Tem aqui no slide também, para quem quiser olhar com detalhe depois, tá? É um jogo sequencial com 2 jogadores, onde os jogadores tomam decisões nos nós brancos e pretos, tá? Brancos e pretos aqui para lembrar do xadrez, tá? Brancos, depois as peças pretas, depois as brancas, depois as pretas. Só que nesse jogo aqui, ao invés de mover peças como no xadrez, né, os jogadores decidem continuar ou parar uma partida. Tudo bem? Continuar ou parar, sempre continuando ou parando, tá? 6 vezes diferentes. Tudo bem? Então eu vou pôr aqui, jogador 1 pode parar e aí o jogo acaba, ou pode continuar e o jogo continua. Eu vou pôr os payoffs daqui a pouquinho. Aí o jogador 2, que também pode parar, e aí o jogo acabou, ou pode continuar. Que aí vai ser novamente a vez do jogador 1, tá? Que também vai poder parar, ou vai poder continuar. Deixa eu só fazer 4 rodadas aqui, por conta do espaço. Não vai prejudicar o exemplo. O jogador 2 vai fazer o último subjogo aqui, que pode parar ou continuar. Tudo bem? Então tem 1, 2, 3, 4, 5 subjogos, contando com o subjogo inteiro também, tá? Nesse jogo que eu representei aqui. Vou pôr em cima o payoff do jogador 1 e embaixo o payoff do jogador 2. Então, se para aqui, o jogador 1 fica com 4 e o jogador 2 fica com 1. O payoff vai ser desse jeito. Se para nessa segunda opção, o jogador 1 fica com 2, mas o jogador 2 fica com 8. Se para nessa terceira opção, aí é a vez do jogador 1 ficar com 16 e o jogador 2 fica com 4. Mas se continua, esse payoff aqui vai ser 8 para o jogador 1 e 32 para o jogador 2. E se continuar aqui no finalzinho, vamos dizer aqui que o jogador 1 fica com 64 e o 2 fica com 16. Deixa eu apertar aqui para caber, 64 e 16, tá bom? Não tem mais espaço aqui, vou fazer aqui mesmo, mas olha só, vamos resolver esse jogo aqui por indução reversa, tudo bem? Então nesse último nó é a vez do jogador 2 decidir, tá? Ele está considerando ficar com 16 ou ficar com 32 se ele parar o jogo. Se ele para o jogo, é a decisão racional dele aqui, então ele deve parar. A melhor resposta é parar o jogo nesse nó 4 aqui, tá? Bom, então vamos subir mais um subjogo, então o payoff subiu, né? Nós vimos aqui que o jogador 1 ficaria com 8, né? Então se ele está analisando o payoff que ele fica nesse caso de 8, ou o payoff de 16, que ele fica se parar agora, é melhor ele parar agora, né? Parar o jogo na terceira rodada e ficar com 16, ao invés de ficar com esses 8 aqui, que seria o caso dele continuar o jogo para o jogador 2 decidir, tá bom? Então a gente sobe mais um subjogo, esse payoff vai subir. Aí agora é a vez do jogador 2 analisar novamente. Então ele vai comparar esse 8 daqui com esse 4. Tudo bem? Se ele parar agora ele fica com 8. Se ele deixar o jogador 1 continuar no próximo nó, ele vai ficar com 4, porque o jogador 1 é racional. Então ele decide parar agora e ficar com 8, ao invés de arriscar aqui e ficar com 4. Tudo bem? Que seria, no caso de jogadores racionais, nem está arriscando, né? Ele vai ter certeza que isso vai acontecer. Então a gente decidiu esse payoff aqui, vamos subir de novo esse jogo. E aí a gente vai comparar, novamente o jogador 1 vai comparar 4, que está aqui, com 2, que estaria aqui, que ele ganharia caso o jogador 2 parasse no segundo nó. Então 4 é melhor do que 2. Então o jogador 1 vai decidir parar no primeiro jogo. Tudo bem? Então o equilíbrio de Nash desse jogo é parar sempre que for possível. Tudo bem? Parar em todos os nós para o jogador 1 e parar em todos os nós para o jogador 2, né? Então sempre que for possível parar, é o equilíbrio de Nash perfeito em subjogos desse jogo da centopeia, né? Então assim como o jogo do Charlie Brown,
não deveria ter nem continuado, né? Esse jogo não continua, esse jogo para no primeiro lance, tudo bem? Então, o jogador 1 fica com 4 e o jogador 2 fica com 1, né? Mas o legal é que quando se aplica esse jogo para humanos, tá? A maioria das vezes e a maioria das pessoas continua esse jogo. Continua e geralmente se para lá no final, tudo bem? Então as pessoas tentam parar esse jogo ou no quinto lance ou no sexto lance, tá bom? E mesmo no sexto lance, tem alguns jogadores que ainda continuam no jogo, o que é totalmente não esperado pela ótica da racionalidade, né? Então é um jogo curioso porque ele trabalha com isso, né? À medida que o jogo continua, os payoffs vão ficando maiores, embora eles vão se alternando, tudo bem? Aqui nessa versão com 6 nós, o último payoff aqui é 256 para o jogador 1 e 64 para o jogador 2, tá? Mas se o jogador 2 parar antes, ele fica com 128, tá? E o jogador 1 fica com 32. Então a decisão de parar antes é sempre melhor, né? Do que a decisão de continuar. Em cada nó analisado, né? Mas olha só como é que nesse nó final, né, a soma dos payoffs aqui é muito maior do que no início, né? Então as pessoas têm incentivo a continuar para ganhar algo a mais, tudo bem? Não se importam em ficar com um pouco a menos desde que elas ganhem algo a mais, né? E quando perguntado para essas pessoas que continuaram o jogo mesmo no último nó, elas falaram o seguinte, elas falaram, não, eu continuei para compensar a pessoa ter continuado anteriormente, né? Então achei injusto eu aproveitar da situação em que a pessoa tinha continuado o jogo e a gente conseguiu o melhor resultado por ela ter feito essa continuação aqui. E repare que continuar dá uma informação muito interessante. Pelo equilíbrio de Nash, não era para o segundo indivíduo não estar nem decidindo mais, tá? Não está nem jogando, né? Então, se o jogo ia parar logo no início, o segundo indivíduo que está aqui com as peças pretas, aqui no nó preto, ele não deveria nem jogar. Mas se ele está jogando, ele já sabe que o jogador 1 não foi racional a ponto de parar o jogo na primeira rodada, tudo bem? Então, assim, poxa, esse jogador continuou, né? Quando ele deveria ter parado. Então, mesmo se o jogador das peças pretas aqui for racional, ele vai ter uma dúvida de saber se o jogador 1 é racional. Tudo bem? Pois ele não deveria estar tomando decisão, né? Eu não deveria ter nem jogado. Não é isso? No caso do jogo do Charlie Brown, a Lucy tem certeza de que o Charlie Brown não é racional, não é isso? E ele sempre entra no jogo. Nesse caso aqui, ele teria que pensar isso. Mas se o jogador 2 não é racional, eu paro mesmo e fico com 8, ou continuo para ver até onde o jogador 1 vai levar esse jogo. Tá bom? Ele pode continuar e, de fato, o jogador 1 parar nesse lance aqui, né? Aí o jogador 1, como de fato acontece em alguns experimentos. Aí o jogador 1 fica com 16 ao invés de 4, e ele, que jogador das pretas, que continuou, fica com 4 ao invés de 8, que ele conseguiria parando antes, né? Mas é curioso, então o autor que mais analisou esse jogo em profundidade e detalhes foi um economista chamado Robert Allman, israelita e norte-americano, que analisou esse jogo bem profundamente, e em especial ele estava interessado nessa questão da racionalidade, o quão racional é esperar a racionalidade dos jogadores. Tá? Não é tão trivial assim, né? Quando a gente aplica esse jogo da centopeia para humanos, né? O resultado parar logo no primeiro turno é bastante raro, né? O mais comum é as pessoas, ou o conjunto das pessoas, né? Uma grande porcentagem, continuar esse jogo e parar só no sexto, quinto ou quarto nó. Tá? Assim como aquele jogo que eu falei lá atrás sobre a metade da média, tá? Revejam a aula 6.1 aí para ver que jogo que era. Também colocam umas questões desse tipo, tá? Você vai multiplicar a média de dois números escolhidos pelos alunos, dois números inteiros de 0 a 100, e vai multiplicar essa média por meio. Tudo bem? Então esse jogo também coloca questões sobre a racionalidade,
E também tem uma questão de aprendizado, né? Fazer rodadas sucessivas daquele jogo, como eu geralmente mostro em sala de aula, fazer rodadas sucessivas daquele jogo acrescenta um determinado aprendizado, né? Então, à medida que você repete esse jogo, o fato das pessoas descobrirem que foram traídas na quinta rodada ou na sexta rodada faz com que elas antecipem um pouco a decisão. À medida que você faz mais rodadas, as pessoas tendem a convergir um pouco mais para esses nós iniciais, mas nunca exatamente para o primeiro nó, tá? Assim como no jogo da média, os alunos tendem a convergir para o zero, mas não necessariamente exatamente o zero, tá? Aquele jogo é um pouquinho mais simples, então a convergência para o zero fica um pouco garantida também. Esse aprendizado é uma coisa muito estudada hoje em dia em jogos, em teoria dos jogos aplicados para humanos, aplicados para robôs, tal como nós vimos lá naquela aula sobre jogos dinâmicos, né? Se você fez aquele site da Nick Case lá, você está familiarizado com isso. E para terminar mesmo, só uma curiosidade, quem propôs esse jogo aqui de metade da média, né, que é também chamado de The Build Contest, foi o economista Keynes, né? Então, o famoso John Maynard Keynes propôs várias coisas interessantes na economia, inclusive esse concurso aí de metade da média. Ele estava tentando explicar a participação das pessoas para comprar ou avaliar o preço de um determinado ativo. Tá bom? Muito interessante essa extrapolação aí, muito interessante esse jogo. A aula 10, vou explicar um pouquinho mais os exemplos finais de teoria dos jogos. Acho que vai ser uma sequência de aulas bem curta. E até lá, até a aula 10.1. Tchau, tchau. Até.